depois da rede social, a gente tem um monte de dado mostrando que triplicou o número de transtornos mentais. Triplicou? Principalmente os transtornos adquiridos, né, que não Isso são desde os quando, transtornos perdão? 2010, que é o surgimento da rede social. Caralho, Nossa, brutal. o número de pessoas ansiosas, o número de pessoas com depressão, o número de pessoas com toque, o número de pessoas com transtorno de pânico, tudo aumentou muito. Brasil é o país mais ansioso do mundo. Uhum. Brasil é o país que mais consome rede social no mundo. Será que esses dados têm correlação ou será que, nossa, é pura coincidência? Sendo que a gente tem um monte de estudo mostrando que o uso de rede social faz mal mentalmente. Por conta da comparação, é isso. Ah, se você começa a ver rede social, aí você pensa assim: "Ah, eu não sou bonita o suficiente". Tem, nossa, a fulana tem minha idade, tá muito melhor do que eu. Nossa, meu corpo não é bonito o suficiente. Você começa a ficar insatisfeito com você mesmo. Aí depois você: "Ah, eu não tenho uma família perfeita. Ah, eu tô mal, tipo, a minha família briga. Ah, não sei o quê. Ah, eu não tenho dinheiro suficiente". Então você sempre tá num viés de comparação que você tá abaixo. O tempo todo, porque é exatamente o que você falou, são recortes de vidas perfeitas, então mesmo o fulaninho que estudou contigo na quinta série, ele também só posta o melhor da vida dele, aí você fala: "Ai, tá vendo, olha fulano casou, eu ainda não casei, pô, e ele era mó chatão". Se ele conseguiu casar e eu não, nossa, eu devo ser muito chata mesmo. E aí vai, né, "Ah, ciclano teve filho, eu não tive", aí mostra aquela maternidade perfeita, né, nunca é o bebê gorfado que não dormiu a noite inteira, é sempre o bebê limpinho, aquela mãe: "Ai, nossa, eu tô tão feliz, ai, porque os olhinhos dele, não sei o quê". E o perrengue ninguém te conta, o perrengue ninguém te fala, é uma romantização de absolutamente tudo, aí você fala: "Nossa, eu acabei de ter filho e eu não tô conseguindo pentear o cabelo, será que tem alguma coisa errada comigo?". É isso. A gente pode dizer que então o ocidente está fadado ao fracasso. Que pesado, né. Eu não acho que a gente vai se adaptar. Eu acho que as coisas vão mudar, e elas vão ser diferentes, Como que você pode ser otimista nessa situação? porque a gente somos seres adaptáveis. E talvez o que a gente conheça hoje, o que a gente considere bom, não vai ser no futuro, vai ser diferente. Mas de outra forma, tipo, já houveram várias organizações de sociedade, tá mudando. Hum. E acho que vão ter outros valores, outras formas, se vai ser melhor ou pior, eu acho que para nós, enquanto pessoas mais antigas, o julgamento é de que é pior. Mas sei lá, se a pessoa sempre conheceu aquela realidade, aí aquela é a realidade dela. Você não acha? Tipo, claro, Caverna de Platão. Hum. É, mas do jeito que tá, eu acho que é difícil normalizar, né. Até porque cada vez mais as coisas mudam mais rápido, né. É, e eu acho que acompanhar essas mudanças é mais difícil, assim. Você sabe que hoje tem um movimento muito grande de pessoas extremamente conservadoras, principalmente da geração Z? Não sei se você já ouviu falar sobre isso, assim. É, eu tenho. Que pena que eu não lembro de memória. Depois, se a gente puder dar uma olhadinha, tem um autor muito famoso que ele tem uma teoria de que existe uma reorganização na sociedade a cada 100 anos, tipo, a cada Ah, século. sei. Já ouviu falar sobre isso? E ele fala que justamente, assim, eh, as coisas geram uma desorganização gigantesca, aí, tipo, tudo vira o caos. Aí, quando tudo vira o caos, as coisas se tornam extremamente conservadoras. Aí as pessoas começam a não gostar daquele nível de conservação, e aí elas começam a se desorganizar, até que chegue no caos total para se. E parece que isso acontece assim. Ele vai mostrando, né? Um antropólogo, ele vai mostrando todo esse estudo de. E eu acho que a gente está exatamente nessa fase, assim. A quarta virada seria? The Eu acho Fourth que é. Turning, William Strauss e Neil Howe. Eu acho que é exatamente isso. E ele fala desse momento que a gente está vivendo agora, porque se você for ver, hoje a gente tem. Eu postei até um carrossel falando sobre isso, que os jovens estão preferindo ir para a igreja do que para balada. Ou esses adolescentes. Eh, Tem muita gente com esse negócio, tipo assim, ó, vamos ver o movimento, até dentro da própria internet. O que, que voltou-se a pregar como um discurso? A esposa que fica dentro de casa cuidando da família e Eu do não vejo isso. esposa troféu, é isso.
esposa troféu, que tá tão em Não, alta, que isso é o não sei o pensamento quê. dos homens, né, mas as mulheres eu acho que não querem isso. Nossa, tem um monte de mulher que é muito viralizada e que vende essa rotina de esposa troféu. A Ah, mulher que é? faz o bolo aham, e que Nunca fica vi isso. dentro de casa e não sei o quê, voltou-se a trazer essa ideia dessa família conservadora, da mulher que não trabalha, de não sei o quê. Hoje, quando eu estava vindo pra cá, você sabe quem que é a Lara Lestuc, tá certo? Não Não sabe sei. quem que é essa mulher? Ela é bem grande, assim. Pausa rápida aqui. Sabia que o YouTube pagou nos últimos anos 4 bilhões de dólares para produtores de conteúdo? Eu não tô falando apenas de podcasts ou pessoas que aparecem na câmera. Na verdade, 30% dessas pessoas que receberam esses valores são produtores que, assim como eu, têm canais onde não precisam mostrar o rosto. Ao contrário do que muitos pensam, eu não dependo do podcast aqui para pagar as minhas contas. Na verdade, são os meus canais anônimos dentro do YouTube que me permitem sustentar o podcast e todo o meu custo de vida aqui em São Paulo. Esses são alguns resultados reais que eu tive em quase 5 anos vivendo exclusivamente de YouTube. Isso só veio depois que eu passei centenas de horas realmente estudando sobre o mecanismo por trás do algoritmo e dos canais de sucesso. Agora, se você já se cansou de promessas vazias, cara, sobre ganhar dinheiro rápido, mas você tá disposto realmente a trabalhar e construir canais sólidos no YouTube para garantir uma fonte de renda em dólar, clica no primeiro link da descrição ou escaneia o QR Code. E agora, de volta ao podcast. Ela eu estava vendo um corte dela num podcast falando exatamente isso, assim, que ela optou pela carreira e descuidou da família, que no fim ela passou da idade de ter filhos e que é o Ah, eu grande já ouvi essa história. arrependimento dela Não e sei quem tal. é, mas já ouvi a É história. a discursão, assim. Então, começou a gente tá Jornalista, em não é alguma coisa assim? nutricionista, até onde eu sei. Ah, então eu não sei. A gente voltou para esse momento. Tipo, a gente tá enraizando essas ideias de novo. Então, o que que vai tender a acontecer? Todo o conservadorismo de novo, aí a mulher vai começar a lutar pelo espaço dela no tipo, parece que as coisas vão eu acho que é mais isso que vai acontecer do que outra coisa. Porque a bagunça Interessante. que tá, já foi, né, tá muito bagunçado. E aí o que a sociedade tende a fazer é voltar, porque falar assim: "Opa, opa, deu errado, vamos voltar tudo". Aí quando volta tudo não é satisfatório, aí começa a se desorganizar até que chegue no caos, aí quando chega no caos vem a ordem e assim vai. E de qual forma, assim, a gente pode atrelar a questão da ansiedade com a rede social? Você falou que, bom, é comparação e tudo mais, né? É o pior. Mas existe algo mais profundo que isso? Tá, o mais profundo seria a comparação, vamos falar do que é mais superficial? É a tal da dopamina rápida, né, então o que que acontece? Toda vez que você tá ali scrollando a sua timeline, você tá gerando dopamina, que é um prazer, né, você tá colocando um pouquinho de prazer de neurotransmissor da motivação ali. E aí Mas de você fato é um vai prazer ou é a antecipação do é prazer? a antecipação do prazer. Você nem sabe o que vai ter, mas pode ser que tenha uma coisa boa. E a dopamina é o neurotransmissor da antecipação e não do prazer em si. É que eu não quis falar tão difícil, porque senão as pessoas não poderiam não entender. Mas você está corretíssimo, é exatamente isso. É a antecipação de que exista prazer. E aí você vai adaptando o seu cérebro a isso. E aí o que que é mais gostoso e divertido? Scrollar a rede social ou fazer uma tabela no Excel, que é o seu trabalho, enfim, é scrollar. E aí a gente vai tender a ter mais esse tipo de comportamento. E esse vício em dopamina barata faz com que a gente se torne muito procrastinador. Então, hoje, um dos grandes problemas da sociedade é a procrastinação, tanto que os estudos sobre procrastinação, eles são recentes. Porque até então não se procrastinava. São recentes? São. É difícil você achar literatura sobre procrastinação. Uhum. Mas será que é porque Parece que esse era um problema não conceito não existia. analisado Não, parece que antigamente? não tinha. Porque assim, vamos A pensar, vida era tediosa, né? e fazia parte, era normal. Então, assim, ou você ia trabalhar ali, cortar uma cana, sei lá, mexer num gado, não sei o quê, ou você ia ficar sentadão dentro de casa olhando a parede. Geralmente cortar a cana era mais legal, assim, porque pelo menos você tinha algum tipo de ação, algum tipo de atividade para chegar cansado e olhar a parede e ser legal. E hoje em dia a gente tem uma sociedade, por exemplo, os jovens hoje em dia têm alguns estudos mostrando que é a geração que menos se relaciona sexualmente. É bizarro você pensar nisso. E aí quando você vai antigamente, a galera tinha 10 filhos,
tinha o que fazer, não tinha Netflix, não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha iFood, não tinha nada disso. Então, sei lá, qual que era o prazer do cara? Era ficar com a mulher dele, não tinha muita coisa pra ele fazer, entendeu? É isso, assim, e hoje, nossa, com a quantidade de estímulos que a gente tem, você quer fazer tudo menos o que você tem pra fazer. Porque se você quiser passar uma semana sem fazer nada produtivo, você consegue não ficar em tédio. Ah, você vai assistir uma série, aí depois você levanta, aí você conversa com alguém na rede social, aí você pede um Porra, eu não consigo, iFood, cara. aí você joga um bagulho, não sei o quê. Então, mas é que eu acho que a gente tem um pouco de síndrome de produtividade diferente, sabe? Eu acho que a gente tá numa bolha diferente. É. Mas é possível. Tipo, dá. Antigamente não tinha, tipo, ficava uma semana dentro de casa, era o caos, né? Você fala: "Meu Deus do céu, eu preciso sair daqui". Imagina sem TV, cara. Sem nada, sem lâmpada elétrica, imagina? Aquelas paredes no barro, assim, e só, tipo, você vai comer Ficar é jogando um xadrez pão contra você ali, mesmo. não tem o que fazer. Tipo, minha avó jogava paciência, sabe? Ela montava aquela mesa de paciência, aí ela girava e passava horas ali, tipo, negócio que ninguém mais faz hoje em dia. Você fala: "Nossa, pelo amor de Deus". A gente não sabe mais ficar entediado. A gente não sabe, a gente não gosta e não sabe. E a parada, eu não sei se foi aqui e tal, ou foi outro podcast que eu assisti, mas alguém falou que rede social, na verdade, não vicia. Reels não vicia. Tá, e aí depende do que a gente tá chamando de vício, tipo assim, geralmente a pessoa é hábito, sabe? Então a gente se habitua. E aí se você considera um hábito um vício, você pode dizer que vicia. Mas o que ele deve querer dizer é que ele não gera quimicamente a mesma coisa que um vício, né? Tipo, Sim, que sim. seja mais fácil de você se Mas tem, desvincular. tem aquele craving por isso ou não? Existe o craving pela rede social. Ah, sim, porque tem. Como que é o livro bem famoso que eu li o ano passado? Foco, eu acho que é Foco. Ele vai fazer, tipo, um detox total de tecnologia, assim, e aí ele vai descrever toda a experiência dele, eu acho que é Foco o nome do livro. E ele fala da abstinência que ele sente, quando ele retira totalmente tudo, celular, não sei o que, ele fica com o celular só para ligação, assim, aqueles celulares que não são smartphone. E ele não se permite nem digitar no computador, é só a mão, porque ele é autor, escritor, e aí ele volta. Nossa, Aham. deve fazer muita diferença, cara. E aí ele vai falando, assim, que chega uma hora que, tipo, ele tem vontade de assaltar as pessoas que elas estão com o celular na rua, ele tem vontade de pegar e falar: "Deixa eu só olhar um". Aham. Então, Você eu tem isso? acredito. Cara, eu nunca fiquei sem, sabia? E como eu uso para trabalhar, eu tenho um pouco de vontade de me livrar dele. É diferente a relação que a gente faz, né, quando a gente trabalha com rede social. Para mim é trabalho, assim, então eu não sinto esse prazer de estar nela. Porque eu olho muito com olhos Olhar de crítico. sabe, assim, eu tô sempre trabalhando, então, tipo, pra mim entrar no Instagram não é aquela coisa: "Ah, que legal, vou entrar no É. Instagram". Eu já, tipo, olho com um olho de: "Ai, tô trabalhando", quando eu tô aqui, assim. Então, quando eu termino de trabalhar, a última coisa que eu quero é olhar o Instagram, eu não sinto vontade nenhuma de fazer isso, assim. Mas eu assisto alguma coisa, eu gosto de ler, então mas de ficar, assim, no celular final de semana eu nem pego. Rapidinho, 10 segundos. Se inscreve aqui no canal, é realmente muito importante. Parece que 70% aí das pessoas que assistem não estão inscritas. Se inscreve aí, a gente traz cada vez mais conteúdos, mais episódios e etc. Valeu.